De volta aqui com o TV Mar News. Hoje, quinta-feira, a gente já volta então com o nosso quadro Momento Seguro, que a gente já inicia hoje recebendo aqui de Jaildo Almeida do nosso estúdio. Olha, gente, nós temos a informação de que no ano passado foram 227 casos de incêndio aqui no estado de Alagoas, contabilizados pelo Corpo de Bombeiros, tá? E a gente traz esse tema por conta exatamente do acidente, né, do incêndio que aconteceu, a tragédia que aconteceu na terça-feira, por conta de incêndio também lá no Vale do Bentes 2, onde 3 pessoas morreram e 7 pessoas ficaram feridas. E a gente traz esse assunto mais uma vez aqui para o nosso quadro Momento Seguro, para a gente falar sobre a importância do seguro residencial em situações como essa. Bom dia para você, Jaildo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. 227 casos de incêndio só no ano passado contabilizados pelo Corpo de Bombeiros, é um número de fato muito alto, né? Bom dia, Paulane, bom dia a todos, bom dia também que nos acompanha pelas redes sociais. Realmente é um número alto, é um número expressivo e o que chama a atenção é que desse número, a maioria das causas são os danos elétricos, curtos-circuitos, né? Porque hoje a gente vive ligado, a tecnologia ela faz com que a gente esteja ligado sempre 24 horas e você tem que estar carregando seu celular ou outros equipamentos portáteis eletrônicos. Isso faz com que aquelas tomadas elas terminam se sobrecarregando e provocando um incêndio. No caso do que aconteceu no Benedito Bentes, foi uma explosão de gás, tá? Foi uma fatalidade. Foi... Não foi. Foi não? Não, ainda não. Ainda não foi identificado? Não, na verdade, desculpa, a gente já tem a informação de que não foi uma explosão de gás, né? O Corpo de Bombeiros já fez a vistoria. Tanto o botijão de gás quanto o fogão e a mangueira estavam intactas. E o incêndio, a gente tem a informação de que o incêndio ele iniciou exatamente na sala. Ou seja, a possibilidade da gente ter aí um dano elétrico. Pronto, pessoal, então me desculpe, foi a primeira informação que chegou para a gente. Mas assim, de qualquer forma, Paulana, é importante frisar que esse tipo de acidente também pode ocorrer e existe a cobertura de seguro da seguro residencial justamente para isso. A gente está vendo algumas imagens aí. E aí, quando a gente fala em seguro residencial, a gente fala, além da proteção do bem em si, tem outras coberturas, mas para que o telespectador ele entenda, a principal cobertura é a cobertura básica, que é a cobertura de incêndio, raio, explosão, e em algumas companhias já está incluso na cobertura básica, queda de aeronave. Então, essas três coberturas, que são a cobertura principal, ela dá essa garantia para esse tipo de situação, que, como eu falei anteriormente, são as principais causas de incêndios em imóveis residenciais. E no último ano, 2022, tivemos 227 casos somente no estado de Alagoas. Pois é, né, Jaildo? A gente tem fotos também, inclusive, aí que mostram como ficou esse apartamento após esse incêndio, né? A gente teve Na realidade, foi quase o bloco todo destruído, né? Tem além do o prédio em si foi afetado, né? A gente vê aí, olha só, essa é a situação do apartamento, né, onde houve esse incêndio. A fumaça, né, ela toma conta de tudo, essa fumaça preta. E ela toma conta de tudo, foi exatamente essa fumaça que acabou subindo para as outras unidades, né? O incêndio foi no térreo, exatamente essa fumaça ela acabou subindo para as outras unidades e unidades vizinhas também acabaram sofrendo exatamente por conta da quantidade de fumaça, né? E aí, quando a gente fala em seguro residencial, existe aí a questão da responsabilidade civil, isso eu estou falando de uma forma geral, porque cada caso é um caso, lógico. E aí o incêndio, essa fumaça, quando ela penetra nos outros apartamentos, até a roupa para você lavar, você não consegue, o cheiro não sai, né? E aí você tem que ter, além da cobertura básica, você também tem que ter uma cobertura que a gente chama de responsabilidade civil, né? Que ele vai dar justamente essa garantia caso o incêndio ele venha se propagar e danificar outros imóveis. Então, a cobertura de seguro residencial, Paulana, ela é muito ampla. Tá? O que acontece muitas vezes, o que a gente vê e o que a gente questiona é que o brasileiro ele não está acostumado com a proteção ou comprar a proteção, comprar o seguro, né? Ele só compra muitas vezes quando já aconteceu.
E a gente vem falando várias vezes aqui que é o caso, por exemplo, de equipamentos portáteis. A pessoa só faz seguro quando o celular é roubado. E é um seguro barato, se comparando com o seguro do automóvel, é um seguro barato. Então, a gente pega hoje uma casa de 150 mil, um imóvel de 150 mil, só pagar pelo menos aí entre 150 a 200 reais na cobertura básica por ano. Então, você divide aí em 10 vezes, dá 20 reais. Então, é um seguro acessível a qualquer tipo de residência ou imóvel residencial que você pode fazer esse tipo de situação. Lembrando que, nesse caso específico, como é uma construção do governo federal, pode ser que eles tenham um seguro habitacional. Pois é, e aí eu já ia te perguntar, né? Se a gente tem, então, o seguro habitacional, ele pode ser acionado numa situação como essa? Ele daria a mesma cobertura que o seguro residencial? Pode e deve, tá? Porque, na realidade, o seguro habitacional, ele é um seguro obrigatório, tá? Quando você faz o financiamento com a instituição financeira, ela solicita a contratação desse tipo de seguro, geralmente já vem embutido no valor do financiamento. A cobertura principal é danos físicos ao imóvel, tá? Que é parecido com a cobertura básica do seguro residencial. Então, daria esse tipo de cobertura e também a cobertura de morte do titular que está financiando ali o imóvel, junto com a instituição. Então, a princípio, daria sim a cobertura, só tem que ver se realmente ela continua pagando a prestação da habitação, né, como foi essa questão, mas daria sim esse tipo de cobertura. E um ponto importante a se falar sobre o seguro habitacional é que, mesmo você tendo o seguro habitacional, você pode fazer o seu seguro residencial também. Muitas vezes a pessoa vai dizer, mas Di, já vou fazer 2 seguros? Não. O seguro habitacional ele vai dar garantia para o bem em si, para o imóvel, e o seguro residencial você faz como um complemento do que você tem em casa. Os móveis, né, equipamentos portáteis, eletrônicos, tá? Então você vai fazer de acordo com o que você tem em casa. Jaildo, como a gente viu a situação, né, aqui através das fotos, como realmente ficou o apartamento, a limpeza, o seguro cobre também para que digamos assim, a limpeza, a forma de tirar então o odor da fumaça que realmente fica impregnada não só na unidade onde houve o incêndio, mas em outras unidades também. O seguro cobre essa situação? Vamos lá, pergunta importante que você fez. Primeira coisa, existem algumas companhias que elas cobrem dão uma situação de assistência para desentulho, tá, desse tipo de situação. Então, ela fornece o prestador para fazer o desentulho que realmente vai precisar. Segundo ponto, como é a avaliação no seguro residencial, que vai ocorrer da mesma forma com o habitacional. Vai verificar qual foi o dano, se houve dano estrutural ou não, e vai verificar a questão da reparação ali do bem na cobertura básica. Tá? Então, como é que vai ser aquela reparação? Pintar, reconstruir e tal. Se for no seguro habitacional, a garantia básica vai dar garantia somente para o apartamento dela. Se for no residencial, a garantia básica da mesma forma, o apartamento dela. Então, ela deve incluir ou deverá incluir a cobertura de responsabilidade civil, tá? Que aí daria cobertura para os demais apartamentos que aí o incêndio afetou, ou também existe uma outra cobertura que é incêndio em demais outras áreas também, que aí pode ocorrer, mas dentro da responsabilidade civil já estaria a cobertura também. A gente falando aqui sobre a questão do seguro residencial, fala sobre essa situação de incêndio, que foi o que aconteceu nessa semana, mas o seguro residencial ele vem também com outros acessórios também que dá para a gente usufruir ainda mais desse produto. Pois é, o que a gente mais fala dentro do seguro residencial é que o seguro você contrata e você tem o tipo de assistência, você praticamente usa o seguro o ano todo. E se a gente for fazer conta básica, eu gosto sempre de fazer essa conta de padaria, porque termina ajudando na compreensão desse tipo de assistência. Então, você tem dentro daquela cobertura assistência residencial para reparo hidráulico, conserto de geladeira, fogão, micro-ondas, conserto ou dano elétrico, até outro tipo de assistência que aí vai depender do que você contratar, como instalação de suporte de TV, instalação de varal. Então, tudo que você contratar a mais, ele vai aumentando o tipo de cobertura de acordo com a sua necessidade. Mas se a gente for fazer uma conta básica dentro da cobertura básica com assistência residencial básica, que geralmente ela é gratuita, até 3 utilizações, dependendo da companhia. Então, vamos pegar cada utilização de reparo hidráulico ou reparo elétrico,
R$100 mais ou menos o pagamento do prestador. Se você paga R$300 por ano no seguro residencial e você utilizou 3 vezes por ano, praticamente o seguro sai de graça. Né? Então, notem que o seguro residencial ele vai muito além da cobertura do bem. Ele dá o tipo de assistência, que é justamente o que a gente fala no nosso dia a dia. Poxa, eu não conheço um encanador, não conheço um eletricista. Quem é o contrato? Será que o cara é de confiança? Será que não é? Será que esse cara vai dar aquele migué de você pedir o orçamento e o cara dizer que é alguma coisa que não é e termina saindo mais caro? Então, tudo isso o seguro, ele dá esse tipo de proteção e ainda garante esse tipo de benefício. Muito bom. Então, a gente falando aqui sobre seguro residencial, né, pegando como gancho esse acidente, esse incêndio que aconteceu nessa semana. E semana que vem tem mais, a gente fala sobre previdência privada, como utilizar então a previdência privada para ter desconto no imposto de renda. Há essa possibilidade, né? Isso mesmo. Está chegando aí o dia de entregar a declaração do imposto de renda, o leão está vindo com muita fome, né, infelizmente, mas aí existe esse tipo de previdência, a previdência privada, você pode deduzir aí até 12% do salário bruto. Então é importante para a semana a gente falar sobre isso. Então até semana que vem. Gratidão por estar aqui com vocês. Tá? Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um abraço. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Esse foi o nosso quadro Momento Seguro de hoje e a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá. Vamos subir as letrinhas comigo? Sobem as letrinhas.